Louvo a Deus por essa oportunidade, essa tarde linda de sábado. Eu quero compartilhar um texto, uma mensagem breve para a nossa meditação no Evangelho de Lucas 19, versículo 1 a 10. Um texto que provavelmente você já conheça. Quero crer que aqui só tem leitores, fominhas de Bíblia. Nós somos da Igreja Bíblica Cristã, aqui de Maricá, e sempre estamos nos esforçando para vir aqui contribuir um pouco com o alimento espiritual, e sempre também trazendo alguma ajuda também para essa base missionária. Um trabalho sério, louvo a Deus pela vida do apóstolo. Eu só o conhecia de ouvir falar, mas já tive contato com ele numa reunião sobre esse trabalho. E depois no encontro de homens lá na igreja em Apolo, eu fiquei muito impactado com a seriedade e conhecimento da palavra daquele homem. Me impactou. Como eu aprendi. Que Deus venha dar sabedoria mais e mais a ele, para administrar esse trabalho. É um trabalho sério, não é feito de qualquer maneira, como muitos outros são feitos por aí. Lucas, queridos, o tema da mensagem é vencendo desafios, tá? Quem não precisa vencer desafios? E o nosso personagem aqui, ele venceu muitos. Lucas 19, versículo 1 a 10, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode sentar-se, fica à vontade. Essa parte final é interessante. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então só pode ser salvo aquele que reconhece ser um perdido, ou que foi perdido. Um certo pastor, interessante, ao pregar sobre esse texto aqui, e numa igreja em que ele estava no púlpito, e atrás tinha presbíteros e outros pastores, e ele começou a introdução da mensagem dizendo: Irmãos, Bartimeu foi um exemplo de perseverança. Bartimeu era cobrador de impostos. Bartimeu era de baixa estatura. Bartimeu, ele devia ser muito complexado na vida. E alguém catucou ele atrás e falou: Pastor, não é Bartimeu não, é Zaqueu. Aí ele ficou assim, não entendeu e continuou. Voltando aqui, Bartimeu, ele tinha dinheiro, mas ele tinha um vazio em seu coração. Bartimeu, ele tinha todos os bens, tinha carro do ano, tinha tudo bom do melhor, mas havia uma angústia em sua alma e nada preenchia. Aí mais alguém buzinou no ouvido dele: Pastor, não é Bartimeu, é Zaqueu. Aí ele entendeu que estava citando o personagem errado. Ele continuou a introdução da mensagem e disse: E como Bartimeu tinha muito vazio na alma, ele queria ver Jesus. E ele subiu numa árvore. E Jesus foi se aproximando. E quando Jesus se aproximou, olhou para a árvore e disse: Bartimeu, desce daí, porque aí é o lugar de Zaqueu. Só para descontrair, queridos. Tem gente que inverte, os personagens, mas a história aqui é esse o contexto. Quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos.
é como se fosse um alto funcionário da Receita Federal na modernidade. Quem era Zaqueu? Um homem de baixa estatura, como diz o texto, baixinho. Imagine o complexo, né? Eu conheço, tem um irmãozinho que ele é bem baixinho e é bem complexado. Devia sofrer muito bullying na escola. Cada um tem. Eu sofria bullying porque agora estou bem gordinho, mas eu era muito magro, tinha uma olheira muito funda. E todos na escola me chamavam de maconheiro. Eu nunca fumei maconha. Quando a professora lia alguma coisa assim, determinado fato, baseado em tal fato, a própria palavra baseado, aí todo mundo olhava para mim. Bullying. Até que uma professora me chamou na secretaria, diretora. Meu filho, você tem algum problema com droga? E todo mundo, quando te chama de maconheiro, quando fala a frase baseada, eu falei, professor, eu nunca usei droga, nunca tive problema com isso, é por causa da minha olheira e porque eu moro na Trindade. E a Trindade, na época, era muito mal falada, até hoje é um pouco, né? Então, Zaqueu devia ser muito chacoalhado, zoado, zombado. Mas, apesar de tudo, podemos destacar que Zaqueu ele era perseverante. Nós vamos ver rapidamente que ele enfrentou vários desafios para poder chegar até Jesus. Muitos desafios. Muitos. E eu quero destacar o primeiro desafio que ele enfrentou, queridos, foi a sua profissão. Porque, como já disse, ele era cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos naquele contexto? Ele era um judeu nativo que trabalhava para os romanos, que eram os estrangeiros invasores. É como se o Brasil fosse dominado pelos Estados Unidos, por exemplo, e eu, como brasileiro, trabalhasse para os Estados Unidos cobrando imposto do brasileiro. Então ele era muito odiado, detestado. E não é que muitas profissões realmente se tornam obstáculos para a pessoa ver Jesus? Muitas profissões. Tem trabalhos que, às vezes, a pessoa ela insiste em seguir aquela carreira, mas acaba se tornando um fardo, um peso, um desafio, um entrave para que ela sirva a Jesus. Muitas barreiras. Zaqueu, ele não foi diferente, né? O interessante é que Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, mas de puro ele não tinha nada. Ele era ladrão, ele extorquia, ele cobrava além do devido naquele contexto. Então, a profissão dele era mais desprezada em Israel. E ele era classificado juntamente com prostitutas, ladrões, assassinos, adúlteros, estava tudo na mesma laia. Faziam tudo parte do mesmo grupo. Assim era a situação do personagem Zaqueu que estamos tratando. Então, a situação profissional dele era nada boa. Era um empecilho, era uma barreira. E ele tinha essa barreira, mas ele venceu. Um outro obstáculo que Zaqueu precisou vencer foi o seu status social. Status social, porque o texto diz que ele era rico. E da onde era a fonte da sua riqueza? Tramóia. Ele era um 7-1, mais popularmente conhecido. O imposto era para cobrar, vamos lá, R$100, ele cobrava 200. Repassava 100 para o governo romano, ficava com 100 a mais no bolso. Mais ou menos isso. Então, a riqueza de Bartimeu, Zaqueu, provavelmente adivinha de propina, de falcatrua, esquemas, extorsões, juros abusivos. Só que a vida de Zaqueu era marcada, queridos, por um vazio na alma, que nem o dinheiro, nem o sucesso poderia ou não podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Tem gente que fala assim, dinheiro não traz felicidade, então me dá o que é teu e seja feliz. Mas realmente não traz felicidade. Muitos ricos, e dificilmente você vai ver um morador de rua se jogar de uma passarela, se suicidar.
mas você vai ver muitos milionários dando um tiro na cabeça. Muitos. Então, espiritualmente, ele era um homem infeliz, um homem necessitado, insatisfeito, incompleto, um homem perdido, com dinheiro, mas perdido. O povo pensava que Zaqueu era um homem rico, mas na verdade ele era apenas um pecador falido que precisava de receber de Deus a dádiva da vida eterna, assim como eu e como você. Esse é o presente mais valioso do mundo, que não há dinheiro que compre a salvação de uma alma. Como o próprio Senhor Jesus disse, o que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Provérbios 15, versículo 16 diz que melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Mesmo assim, Zaqueu não deixou que o dinheiro o impedisse de encontrar-se com Jesus. Foi uma barreira, mas não o impediu. Mesmo sendo um rico pecador, um ladrão e um inimigo do povo, Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Ele tinha uma sede na alma, ele ouviu falar de Jesus e ele soube que Jesus ia passar por Jericó e aquela seria a última oportunidade da vida dele. E ele não perdeu, não deixou passar aquela oportunidade. Certa feita, queridos, um outro homem também rico foi ao encontro de Jesus. Um outro homem rico, só que não era um ladrão, não era um cobrador de impostos, era um jovem rico. Também foi ao encontro de Jesus. Ele é o rico lá de Mateus 19. É interessante, só você guardar. Mateus 19 fala do jovem rico. Lucas 19 fala de Zaqueu, também o rico. O contraste entre esses dois ricos, queridos, é bem interessante. Porque o jovem rico tinha uma boa reputação. Ele era aquele jovem que todo pai talvez queria ter como genro. Olha, esse aí é o genro dos meus sonhos. Boa reputação. Zaqueu, por outro lado, era odiado. O jovem rico, se você ler o texto de Mateus 19, depois leia, ele não teve nenhum impedimento para chegar até Jesus. As barreiras se abriram, porque ele era amado. Todos queriam estar junto desse jovem rico, que não tem nome. Zaqueu, o rico, tem nome. Porém, as portas se abriram, não houve impedimento, mas Zaqueu teve vários impedimentos. Muitas barreiras, muitas dificuldades para chegar até Jesus. O jovem rico, por outro lado, amava o dinheiro. Ele tinha o dinheiro como o seu ídolo. Zaqueu, por outro lado, não era escravo do dinheiro. Sendo assim, Zaqueu abriu mão do dinheiro e foi salvo. E o jovem rico de Mateus 19 se apegou ao dinheiro e provavelmente se perdeu. O jovem rico, depois de se encontrar com Jesus, foi para casa com o bolso cheio de dinheiro, mas perdido. Zaqueu foi para casa, perdeu pelo menos metade dos bens, doou tudo, a metade dos bens, mas foi alegre, feliz, porque Jesus disse o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa. Ele não foi salvo porque deu dinheiro, mas em consequência da sua salvação, ele reconheceu que havia roubado muita gente e não tinha como, distinguir tintim por tintim quem eram as pessoas lesadas, então ele decidiu dar metade dos bens aos pobres. Então, queridos, Zaqueu, depois de se encontrar com Jesus, abriu mão da metade de seus bens e foi o homem mais feliz da terra. Zaqueu, o publicano de Lucas 19, foi salvo. E o jovem rico de Mateus 19 provavelmente foi condenado. A Bíblia se cala. Então, quando a Bíblia se cala, a gente não pode afirmar. Mas como não faz menção alguma a ele, e da maneira como termina o texto, que ele foi para casa muito triste, Jesus disse o que para ele? Você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois siga-me. E ele abaixou a cabeça triste, chocado, não se desfez de nada
e foi para casa sem Jesus. É claro, queridos, o problema ali não era o dinheiro, era o coração desse jovem. Porque Jesus não pediu a Zaqueu para dar tudo. Foi algo espontâneo que partiu do próprio Zaqueu, dar a metade dos bens. Esse jovem, como ele queria ser salvo, que eu vou fazer para ser salvo? Perguntou Jesus. Jesus disse que guarda os mandamentos. Quais? Não matar, não adulterar, não roubar. Senhor, desde a minha juventude eu tenho feito tudo isso. Se achava o cara, o guardador da lei, o zeloso das coisas de Deus, mas ele era pior do que Zaqueu, porque amava o dinheiro. E se esses dois tivessem se aproximado de Jesus, ao mesmo tempo, do lado direito, Zaqueu, o cobrador de impostos, do lado esquerdo, o jovem rico, se os dois aparecessem como candidatos a discípulos de Jesus, com certeza a opinião pública ia escolher quem? O jovem rico, pô. Cara de boa fama, jovem, simpático, atraente. A estatura devia ser boa, alto, né? Aquela aparência. Zaqueu, uma fama ruim, baixinho, devia ser careca como eu. Mas Jesus sonda, queridos, coração e não a aparência. Guarde isso. Jesus não olha o exterior da pessoa, mas o interior, a intenção do coração. Ele conhece o coração do homem e sabe o que passa lá no cantinho escuro da alma humana. E só Deus conhece. O coração de Zaqueu tinha sede de salvação. O coração do jovem rico tinha sede de quê? De dinheiro. E eu pergunto, como está o seu coração? Qual é a sede que pulsa no teu interior? Você tem sede de Deus ou sede do diabo? Que isso, pastor? Tem muita gente que tem sede do diabo. Infelizmente. Você tem sede de santidade ou sede do pecado? Zaqueu tinha sede de Deus. Venceu obstáculos. Foi até Jesus e foi salvo. Siga o exemplo dele. O terceiro obstáculo que Zaqueu precisou vencer foi uma multidão, queridos. Olha aí no versículo 2. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Por quê? Por causa... O que está escrito na tua Bíblia? Por causa da multidão. Imagine uma multidão cercando Jesus e ele baixinho, 1,50 m, sei lá, 1,49 m. Não dava para ver Jesus. Então a multidão era o quê? Uma barreira. Queridos, vou repetir. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil seguir a Jesus. Ou você acha que é? Quem acha que é muito fácil? É difícil, queridos. Barreiras vão se levantar. Uma multidão vai se interpor entre você e Jesus. Portanto, é preciso determinação. É preciso perseverança, insistência, persistência. Não é orar um dia e ficar 3 sem orar. Não é ler a Bíblia o dia todo num dia e ficar uma semana toda sem orar. Não é congregar um dia e depois não querer mais estar junto com os irmãos. É persistência, perseverança. É uma caminhada a cada vez, cada dia, cada passo. A profissão de Zaqueu era uma barreira, já vimos. O status social de Zaqueu era uma barreira. Agora vemos que, além de tudo isso, existia o quê? Uma multidão que se levantava, ou que levantava um muro entre Zaqueu e Jesus. O que Bartimeu fez? Bartimeu? Só para acordar os que estão sonolentos uma tarde dessa, depois do almoço, né, dar aquela lombeira, com essa voz mansa de taquara rachada do pastor. Então, a mesma multidão que tentou calar o cego Bartimeu, agora é o mesmo Bartimeu, tá? Teve uma multidão que tentou calar o cego Bartimeu. Só que Bartimeu não era rico. Bartimeu era cego e mendigo. E houve também uma multidão tentando impedir que Bartimeu fosse até Jesus. E essa mesma multidão impediu agora Zaqueu de ver Jesus. O interessante é que tanto Bartimeu como Zaqueu foram salvos. Os dois foram salvos porque venceram a multidão.
venceram as barreiras. O interessante, queridos, é que um era pobre. Bartimeu era pobre, não era? Quem já ouviu a história de Bartimeu o cego? Bem conhecida. Imagina a situação. Pobre, mendigo, cego. Tem alguém cego aqui? Não. Ele era cego, mas ele não era surdo, não era mudo, não era aleijado, tinha 2 pernas, tinha 2 braços. Então nós estamos bem melhor do que ele, não é? Porque a pessoa, quando ela não enxerga, ela fica uma limitação terrível. Mas ele ouvia bem, ele ouviu o que Jesus estava passando, ele se levantou, perguntou o que está acontecendo, falaram, ó, Jesus está passando, aí ele começou a gritar igual um desesperado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandou ele calar a boca. Fica quieto, rapaz, está atrapalhando a reunião aqui. Mas ele insistiu, gritava mais ainda, e Jesus chamou ele e perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que Bartimeu pediu? Pediu um cão-guia? Não. Pediu uma esmola? Não. Ele foi no principal, queridos. Ele queria ver. E Jesus curou ele. O que adiantaria ganhar uma esmola, um dinheiro e continuar cego? O que adiantaria ganhar um cão-guia ser carregado de um lado para o outro por um cachorro? Ele queria cura, porque ele queria voltar ao mercado de trabalho, ele queria ganhar o dinheiro de maneira digna. E Jesus deu a ele o que ele queria, ele foi específico. Então, Bartimeu estava mendigando à beira do caminho. E Zaqueu precisou subir numa árvore para ver Jesus. Agora eu estou fazendo um trocadilho dos 2 personagens, não estou misturando a história não. Tá bom? E para se encontrar com Jesus, Bartimeu precisou se levantar de onde estava. Ele estava à beira do caminho, se levantou para ir ao encontro de Jesus. E Zaqueu precisou descer de onde estava. Ele estava numa árvore, precisou descer ao encontro de Jesus. Bartimeu era um mendigo desprezado. Zaqueu, um aristocrata odiado. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Com essas diferenças entre Bartimeu e Zaqueu? É que Deus não faz acepção de pessoas. Um era rico, o outro era pobre. Os 2 tiveram encontro com Jesus. A pessoa pode ser um político influente, pode ser um mega empresário. Mesmo assim, Jesus pode salvar tanto o político empresário como o usuário de crack, de droga. A pessoa pode ser a mais insignificante aos olhos dos homens, de todos. Pode ser desprezada pela família, desprezada pelos vizinhos, desprezado pelos amigos, pelo grupo. Mas Jesus olha para ele com um olhar especial. E se ele abrir o coração e for ao encontro de Jesus, vencer as barreiras, ele vai ter uma experiência com o sobrenatural, com um Deus que cura, levanta, liberta. Então a mesma multidão que mandou Bartimeu se calar, agora tenta impedir Zaqueu de ver Jesus. E não é verdade, queridos, que enfrentamos o mesmo desafio? Queremos nos aproximar mais de Jesus, ver mais o Senhor, mas uma multidão de problemas se levantam entre nós e o Senhor. Meu Deus! Ou você é feito de um material diferente que o meu? Você quer uma experiência mais com Deus, você quer orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, e uma multidão, às vezes não é externa, no próprio coração, lembranças do passado, traumas. Aleluia! Ah, não é? Vai brigar logo agora? Então, como eu já disse, queremos orar mais, jejuar, queremos nos consagrar, mas uma multidão de desejos da nossa natureza humana, da nossa carne, se interpõe entre o nosso desejo e a vontade de Deus, entre aquilo que queremos fazer e aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Queremos nos santificar, nos separar de todo tipo de pecado, mas uma multidão de tentações. E quem não é tentado? Quem é o santo que não é tentado aqui? Se Jesus, o Filho de Deus, em tudo foi tentado, mas não pecou, nós, muitas vezes, somos tentados em tão pouco e pecamos. Então, uma multidão de tentações, elas vêm sobre a nossa vida, nos assolam e muitas vezes nos levam a fazer o que não queremos fazer e não devemos fazer, porque vai entristecer o Espírito Santo.
por um lado, e vai nos levar para a lona, por outro. Porque se formos ceder a todas as tentações e desejos que sobressaem ou vão ao nosso encontro, queridos, você vai se afundar de vez. Que vontade de pecar todos têm. É igual ensinar uma criança. Ninguém precisa ensinar a criança a fazer o que é errado. É natural a criança, já desde pequenininha, seguir um caminho e ela tem que ser podada. Então tem que se ensinar o certo. Então, queridos, Zaqueu venceu a multidão de maneira criativa. Ele subiu numa árvore. Ele ficou acima da multidão. E ali, em cima daquela árvore, ele pôde ver Jesus de maneira plena, total, abrangente. Não podemos desistir. Guarde isso, estou concluindo. Ainda que uma multidão de dificuldades nos impeçam de ir ao encontro de Jesus. Ainda que uma multidão de diagnósticos negativos tentem nos impedir de ver Jesus. Uma multidão de problemas, de dívidas passadas, que a quem devemos, não esquece, tenta impedir. Portanto, contemple o que está além da multidão. Contemple, queridos, o Senhor Jesus, aquele que pode te colocar de pé e pode também te colocar mais alto e te sustentar e te livrar e te ajudar a vencer essas multidões, sejam elas quais forem. Portanto, ainda que uma multidão de dívidas tentam te impedir de ver Jesus, como disse, vá além, suba um pouco mais, dependa mais de Deus, creia na provisão do alto. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou falamos. Para a glória de Deus o Pai. Amém? Se Deus quiser, mês que vem, nós vamos estar tratando de mais um ponto, mais um obstáculo e desenvolvendo mais esse texto. Certa feita, eu preguei por 3 meses consecutivos sobre o leproso. Eu acho que ninguém aqui lembra, só o Gustavo, né? Foram 3 mensagens sobre o leproso, 2 versículos apenas. E eu quero estudar um pouco mais além sobre Zaqueu também nas próximas oportunidades, se assim Deus nos permitir. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando? Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos por essa tarde maravilhosa. Te louvamos, Senhor, porque nós temos duas pernas, 2 braços. Nós enxergamos, nós falamos, nós ouvimos e temos, Senhor, à nossa disposição uma abundante graça disponível a cada um aqui, Senhor. Graça é favor imerecido. A Tua palavra diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pai, muito obrigado por toda a provisão. Obrigado, Senhor, porque aprendemos tanto com a vida desse homem chamado Zaqueu, que em meio a tantos obstáculos, Senhor, ele venceu cada um com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai, porque sozinhos não podemos fazer nada. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sabemos que as tentações, elas sobrevêm aos nossos corações. Uma multidão de desejos pecaminosos, Senhor, constantemente assolam a nossa alma. Mas precisamos do Teu socorro, da Tua ajuda e do Teu perdão, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a resistir. Ajuda, Senhor, como o Senhor mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado por mais essa recepção calorosa. Perdoem porque hoje nós não trouxemos um café para tomar café juntos. Perdoe, tá, queridos? Constantemente nós fazemos isso, mas o caixa da igreja apertou um pouco esse mês, mas Deus é o Deus da provisão. Ele há de enviar os recursos e na próxima estaremos aqui lanchando juntos, tomando um Coca-Cola, um pãozinho com mortadela e assim por diante, tá? Estende as suas mãos assim, olha, persevere. Mês que vem, se Deus quiser, eu estou aqui.
Se Deus quiser, porque não sabemos amanhã se estaremos vivos. Mas eu espero vê-los aqui, indo até o fim, no propósito de estar sendo tratados por Deus, libertos. Ah, pastor, já estou preparado. Tá, não. Espera mais um pouquinho. Espera mais um ano, 2, 3 ou 10, se for necessário. Mas não se precipite. Não pegue, não ouça vozes erradas. Teu tempo acabou, você vai sair daqui. Não ouça vozes erradas. Espere o tempo certo. Ouça o conselho do teu pastor, o nosso apóstolo Washington. Às vezes eu esqueço o nome dele. Ouça. Cada um aqui teve um encontro com ele, conversou com ele, sabe das responsabilidades. Então siga o conselho de um homem de Deus. Tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, meu amado irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz? Amém! Glória a Deus!